E aí, gente, tudo bem? Que alegria estar recebendo você para mais um vídeo do nosso canal. Depois de bastante tempo sem constância, estamos de volta e é isso que importa. Hoje nós vamos estar tratando sobre um tema muito importante. Estou sentindo vontade de pecar. O que eu faço quando eu sinto vontade de pecar? Como é que eu faço para vencer essa vontade e agradar a Deus? Quer saber a resposta desse assunto? Então fique com a gente até o final. Seja bem-vindo. Você está no quadro Aprendendo com Deus. A primeira coisa que nós devemos entender é o que é o pecado. De acordo com a própria Bíblia, o pecado é a transgressão do mandamento de Deus. Ou seja, quando eu faço algo que não agrada a Deus, eu estou cometendo pecado. Por exemplo, a palavra de Deus diz para mim não mentir. Quando eu minto, eu estou cometendo pecado. A palavra de Deus diz que um casal deve ser fiel um ao outro e o adultério não deve fazer parte de um relacionamento. E se a pessoa vai lá, adultera, trai o seu companheiro, também está cometendo pecado. Então, em resumo, é isso. Pecado é a quebra dos mandamentos de Deus. E agora entra um outro ponto muito importante e necessário para podermos entender esse tema. É que nós somos seres humanos pecadores. Ou seja, a gente tem uma forte tendência em cometer pecados. Antes de o pecado entrar no mundo, tudo era perfeito. Deus criou o céu, a terra, os animais e os seres humanos de maneira completamente perfeita. A única vontade que o ser humano sentia era de agradar a Deus. Porém, a partir de Gênesis capítulo 3, é nos contado que o pecado entra no mundo porque o ser humano decidiu desobedecer às ordens de Deus ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ao tomar essa decisão, o ser humano que antes tinha vontade de agradar a Deus, começa a sentir vontade de fazer coisas que não o agradam. Essa é a consequência do pecado. E é claro, isso acaba nos afastando de Deus, pois, como seres humanos pecadores, nós fazemos coisas que não o agradam. Humanamente falando, esse seria o fim da humanidade, pois quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós nos afastamos dele, e ao nos afastarmos de Deus, nós nos afastamos da fonte de vida. Portanto, nós estamos condenados à morte eterna. Sem Deus, só existe. Mas o próprio Deus, para não deixar o ser humano morrer eternamente, estabeleceu uma coisa chamada plano da salvação. O plano da salvação seria alguém morrer no lugar do ser humano. Como o ser humano desobedeceu a Deus e por conta disso o pecado entrou no mundo e a tendência pecaminosa também, alguém precisaria morrer no lugar dele. E foi aí que Jesus Cristo foi entregue para a humanidade e realizou o grande sacrifício que eu e você conhecemos muito bem para nos tirar da situação de morte eterna que nós vivíamos. Mas isso não significa que após o sacrifício de Cristo, nós não sentimos vontade de pecar. Pelo contrário, todos nós sentimos vontade de pecar. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós vamos continuar a sentir essa vontade de fazer o que é errado, de fazer o que não agrada a Deus, pois infelizmente a nossa natureza ainda está corrompida e só será consertada após a volta de Jesus. Mas isso não significa que eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Não é porque eu tenho uma tendência pecaminosa que eu vou viver em pecado. Tenta dar uma desperta do meu lado não, meu irmão. Não é desse jeito que funciona, não. Cristo nos convida a viver uma vida de santidade. Santidade não significa que eu sou uma pessoa que nunca vai cometer o pecado, porque normalmente na nossa cultura, quando a gente utiliza o termo santo ou santidade, nós pensamos que ele significa que eu nunca vou cometer um pecado, eu nunca vou cometer um erro, eu nunca vou cometer uma falha, mas o conceito bíblico de santidade é um conceito muito diferente do que é pregado na nossa cultura e em muitas religiões por aí. Então, ser santo é buscar fazer a vontade de Deus, mesmo que a minha natureza peça algo contrário. Então, como é que eu faço para ser santo, para vencer o pecado, as manias que não agradam a Deus? Se eu tenho a mania de mentir, como é que eu faço para vencer a mentira? Se eu tenho a mania de fazer coisas que não agradam a Deus, pecados que eu tenho vergonha até de expor, como é que eu consigo vencer essas coisas? Meu amigo, a primeira coisa que você precisa entender, colocar na sua cabecinha, é que sozinho você não consegue fazer muita coisa. Na verdade, sozinho você não consegue fazer nada. É impossível você vencer o pecado sozinho, porque é algo que faz parte da sua natureza. A única maneira que você tem de vencer o pecado é através do poder de Deus. E como é que eu faço para obter esse poder de Deus em minha vida, para que eu vença os hábitos errados que eu tenho? Aquilo que você alimenta, na verdade, é aquilo que você vai ser.
Se você alimenta o seu lado mais pecaminoso, assistindo coisas que não agradam a Deus, ouvindo coisas que não agradam a Deus e fazendo coisas que não agradam a Deus, se você alimentar esse lado errado da sua vida, você vai se tornar cada dia mais uma pessoa pior do que você é. E esse é o erro de muitas pessoas. Buscam fazer o que é certo, mas vivem assistindo coisas que não devem, ouvindo coisas que não devem, falando coisas que não devem, vivem alimentando um lado errado da vida delas que as impedem de viver a vida santa que Deus espera. Mas agora, se você alimentar o lado bom de você mesmo, que é o lado espiritual, através da leitura da palavra de Deus, através da oração, você se tornará uma pessoa melhor a cada dia. E é claro, Deus te dará a força necessária para vencer o pecado somente se você buscar Ele. Se você não buscar a Deus, você nunca vai conseguir vencer o pecado. Experimente substituir as muitas horas de redes sociais, de séries, filmes, músicas seculares por coisas que vão estar te tornando uma pessoa melhor. Por exemplo, experimente substituir essas coisas pela leitura da Bíblia. Sim, a leitura da Bíblia te dá força para poder fazer o que agrada a Deus, já que você está em contato constante com a própria palavra dele. Uma outra coisa que sempre me ajudou a manter a minha vida espiritual com Deus e fazer com que eu vença o pecado diariamente é a oração. A oração é o ato de falar com Deus como se Ele fosse o seu próprio amigo. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal que ensina a como orar biblicamente e como vencer o pecado através da oração. Eu recomendo você a passar nesse vídeo logo após assistir esse daqui. Então, a oração, ela te dá muita, mas muita força para poder vencer o pecado. Eu convido você a falar com Deus sobre a sua fraqueza. Fale para Ele o ponto da sua vida que você sente dificuldade em ser alguém melhor. O pecado que você sente dificuldade de abrir mão. Peça perdão por o ter cometido, sei lá quantas vezes, e peça também ajuda para que você não venha mais cometer aquilo. Através do poder de Deus, Ele vai estar te ajudando a se libertar desse pecado. Tenha essa certeza, mas busque ajuda em Deus. Fazer parte de uma igreja, ouvir um pregador pregando a palavra de Deus em uma reunião congregacional também faz grande diferença na vida espiritual de um indivíduo e me incentiva com toda certeza a abrir mão de muitas coisas que não agradam a Deus. Então, o convite que eu faço para você é para que você siga esses passos. Leia mais a Bíblia, ore, peça a ajuda de Deus para vencer o pecado e tenha certeza que Ele vai estar te libertando com toda certeza desses pecados que você busca se libertar. Mas é claro, você também precisa decidir não cometer algumas coisas. Deus te dá força suficiente para vencer qualquer pecado. Só que de nada adianta você ter a força para vencer o pecado e não utilizar dela. É como se você não quisesse se molhar de jeito nenhum e você tivesse que atravessar um rio. Nesse rio existe uma ponte que impede você de se molhar. Mas ao invés de você decidir andar pela ponte que impede você de se molhar, você decide se jogar na água. De nada adianta, você tem a opção de não se molhar, mas você escolhe se molhar por mais que você não queira. Então, não viver em pecado também é uma atitude de escolha pessoal. Eu preciso escolher não me molhar, eu preciso escolher não pecar e fazer de tudo para que isso não aconteça. Se for necessário abrir mão de algumas coisas para que isso aconteça, eu não devo pensar duas vezes. Se eu tiver que abrir mão de algo que eu assisto que me incentiva ao pecado, ou uma música, ou quem sabe uma amizade, ou até mesmo um relacionamento, eu não devo pensar duas vezes. A vontade de Deus deve estar acima da minha e eu sempre devo buscar o agradar, porque o querer dele é melhor do que o meu e ele deve ser o centro da minha vida para que eu vença o pecado. Esse é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Dê um like especial aí no nosso vídeo, porque é um vídeo que deu trabalho de ser produzido. Que Deus possa estar abençoando sua vida e até a próxima.